Clube 6h28 na área. Estamos dando início a mais uma live na nossa segunda-feira. Segunda-feira é essa aqui, ó. Tá corrido. Tem muitas coisas para acontecer. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de estratégia no negócio, tá? Estratégia. A gente precisa ter estratégia no nosso empreendimento. Tudo aquilo que a gente for começar, tá? Tudo aquilo que a gente pretende fazer, a gente precisa de estratégia. A estratégia ela é necessária na nossa caminhada, no início de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa de estratégia. Porque sem estratégia a gente não faz nada, a gente não sai do lugar, e as coisas não fluem, não caminham, porque no meio do caminho a gente acaba se perdendo por falta de estratégia. Quero até utilizar uma passagem bíblica que é Juízes, tá? Juízes 6, vai falar a respeito de Gideão. E Gideão ele obtém uma estratégia vindo de Deus para a vida dele, tá? Em relação à batalha que ele ia ter que enfrentar ali o exército, tá? E o que acontece? Gideão, ele quando ele vai para a batalha, ele sai com uma quantidade de soldado para essa batalha. Mas só que Deus fala: ainda tem muita gente. Pergunta, tá, para esses soldados que estão junto com você, se realmente eles querem ficar. Só ali 22 mil soldados foram embora. Só nessa pergunta. Sobraram 10 mil. E Deus ainda falou: ainda tem muita gente. Então ele fez um experimento, tá? Com aqueles 10 mil soldados que restaram. E Deus ele deixou bem claro para ele: aquele que se abaixar completamente e ir tomando água, esse você manda embora. Então, 9.700 soldados fizeram isso. Abaixaram e tomaram água. Restaram o quê? Só 300. Mas até aquele filme, né? 300, né? Dos Espartanos. Uhum. Então, com esses 300, Deus ele deu uma estratégia para Gideão e Gideão ele venceu a guerra. Por quê? Porque ele seguiu uma estratégia, ele seguiu uma linha, qual Deus ministrou no coração dele, tá? Eu vejo que no meio da trajetória do empreendedor, o empreendedor ele precisa ter uma pessoa ali junto com ele que vai dar algumas estratégias, sabe? Hoje no mundo, né, do empreendedorismo a gente utiliza a questão de pílulas, né? Alguns códigos e tudo mais. Porque o empreendedor que ele está iniciando, ele precisa de um mentor, ele precisa de um consultor, ele precisa caminhar com alguém que já fez, alguém que já está se construindo algo grande, ele precisa caminhar com essa pessoa. É necessário. Você precisa caminhar com alguém, tá, que já esteja fazendo aquilo qual você deseja fazer, ou até mesmo uma pessoa que já passou por algo, pelaquela área, para te ajudar. Às vezes você vai trabalhar no ramo alimentício e tudo mais, então você precisa de estoque, tá? E controlar o estoque é algo assim que você precisa ter muita estratégia, tem que ter cuidado, você precisa ter gestão. Eu sei que não necessariamente você que é o dono ali, o empresário, vai ser a pessoa principal, responsável, até porque você vai contratar alguém para ficar responsável por aquilo. Você precisa acompanhar as etapas, você precisa acompanhar para ver se realmente a pessoa está fazendo o que é necessário, o que ela foi feita para fazer. Então você precisa tomar alguns cuidados. Relacionado a finanças, a mesma coisa. Quem manda na empresa é o caixa. Quantos que você tem no caixa? Então você precisa ter um fluxo de caixa. E a gestão financeira dentro do seu negócio, tudo mais, você que é empreendedor, ela é muito necessária. Você tem que correr atrás. Hoje a gente tem, né, o Sebrae, né, que ajuda aí, né, pequenas empresas. Então,
Você pode correr atrás, né, o Sebrae vai e te ajuda. Mas não só isso, tem eventos, tem imersões, sabe, que você consegue ali conversar. Então, entre em contato com o seu contador, ver o que que você pode fazer, o que que você pode reduzir em relação aos impostos e tudo mais. Se você é MEI, né, então se você já pode mudar ou não, se ainda permanece como MEI. Então você tem que ali analisar o seu CNPJ em relação a contrato. Ah, neste exato momento eu contrato que contrato um jovem aprendiz, que é melhor. Ah, eu pego algum estagiário. O que eu posso fazer? Então você precisa estar ali em contato com pessoas para te dar essa estratégia. Porque o Clube 628 ele está aqui para te alertar em algumas coisas. A gente está falando a respeito de empreendedorismo e fé, né? E o Roger Patrick, né, BR, né, como eu tenho falado para vocês. E o Roger Patrick, eu estou aqui trazendo alguns entendimentos relacionados ao empreendedorismo, tá? Algumas informações a respeito, porque a gente não é dono da verdade. A gente não é dono da verdade, mas tem coisa que a gente pode evitar. Mas como que a gente vai evitar isso? Se a gente fizer a nossa parte. E a nossa parte, ó, aquilo que a gente precisa realmente fazer, ele envolve a gente ter estratégia, entendeu? E qual é a estratégia que você já está aplicando no seu empreendimento? Qual é a estratégia? Ah, Roger, mas só que eu iniciei aqui, fui assim mesmo, né, não tem como mais voltar atrás, e eu já nem sei o que fazer. Eu já estou perdido no meio do caminho, mas isso não pode acontecer, você não pode ficar perdido no meio do caminho. Você tem que ter realmente uma estratégia naquilo que você vai fazer, em tudo aquilo que você for executar ali do seu empreendimento, porque tem pessoas que precisam daquilo que você está fazendo. E o precisar daquilo que você está fazendo é ter clareza do que você está fazendo para ela também, tipo assim, deslanchar no que ela precisa fazer. Porque se é um funcionário que está trabalhando com você, ele precisa ter uma clareza ali dentro dele de que, não, a pessoa que está responsável por esse empreendimento aqui, essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo. Então, eu posso entrar nessa empresa, posso fazer parte dessa empresa, que eu vou obter sucesso. Vou ter um resultado bacana e tudo mais. A pessoa não vou ficar perdido no meio do caminho, né? Algo que começou hoje, daqui a 2 meses para, não. É algo que está realmente ali alinhado, é algo que tem objetivo, sabe onde quer chegar. É uma pessoa que sabe o porquê que abriu o CNPJ. Abriu o CNPJ por causa disso. Então vai permanecer em cima disso. Então tem uma base sólida e vai até o fim. Não é qualquer coisa que para aquela pessoa. Não é qualquer coisa que para aquele empreendimento. É um empreendimento que vai dar resultado. É um empreendimento que está em crescimento e vai permanecer crescendo. É uma empresa de inovação, sempre trazendo coisas novas, está sempre capacitando os colaboradores. Porque eu trago o exemplo aqui do Clube 6 e 28. Deixa eu ver se eu trouxe o livro. Não trouxe o livro. Mas vamos lá. O Clube 6 e 28, ele veio debaixo de uma estratégia. Primeiro eu fui alinhar se eu ia conseguir fazer as lives toda segunda-feira. Em alguma das três principais plataformas, né? Que tem a nossa sigla ali, né, do FAIN, que é o Facebook, o YouTube, o Instagram, tá? FAIN é uma palavra em chinês que significa pronunciar, tá? Então, o que você tem para pronunciar para as pessoas? O que você tem para falar para as pessoas? Okay? O que você vai ensinar? O que você vai vender? O que você vai entregar para as pessoas? Então, o FAIN, tá, ele veio para isso, essa questão do pronunciar, porque você carrega algo, tá? Você tem algo dentro de você, isso precisa ser passado para as pessoas. O conhecimento que você tem precisa ser passado para as pessoas.
Então, quando a gente chegou nessa questão, então, Clube 628, as siglas, né, do FAIM, esse acrônimo, a gente começou a andar em cima disso. 6h28, as lives serão todos os dias ou algum dia específico da semana? Eu comecei a analisar o que eu faço e até mesmo o que eu ia precisar fazer durante esse ano de 2026. Eu falei assim, opa, as segunda-feiras minhas estão vagas. Então eu consigo fazer algo na segunda-feira. Então toda sexta-feira, toda segunda-feira, às 6h28 da manhã, eu estarei ali, numa live, tá? Chamado Clube 6h28, com esse acrônimo, né? Do FAIM, que é pronunciar, mas o foco principal é as três principais plataformas hoje, né? Que a humanidade utiliza, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. E estamos migrando, né? Para outras que em breve vai, vai nos ajudar aí, tá? Não tem coisa nova chegando. Coisa nova chegando. Então, tipo assim, eu já comecei a alinhar isso, tá? Eu já tenho essas estratégias. Estratégia de crescimento. A gente foi pro TikTok, né? Com o nome Mentoria G3, né? Mas ainda vai ser trocado, acredito eu. Deixa eu colocar mesmo o Clube 6h28, que é algo que eu já tô martelando aqui vocês. Clube 6h28, Clube 6h28. Então, para vocês começar a pesquisar, ok? Então, preciso colocar Clube 6h28. Então, tem algumas coisas que a gente já está ajustando, né? No Instagram, a mesma coisa. A princípio, eu utilizo o meu perfil, né? Que é Roger Patrick BR. Mas em breve vai vir também o que? Clube 6h28, para ficar mais fácil. Lá vai ter só vídeo em ambas as plataformas, né? Tanto no Instagram, tanto no TikTok, né? Vai ter ali só os vídeos, corte, tudo mais, algo assim bem específico, tá? Para você ficar por dentro desse mundo, porque a gente precisa ter essa estratégia. Em breve vai ter um livro, em breve vai ter alguns eventos presenciais. Então a gente está alimentando ali o canal, né, do Instagram, alguns vídeos, áudio e os textos que a gente coloca ali, que são os resumos da nossa live. Então vai tudo para lá. A gente precisa ter essa estratégia de crescimento, tá? A gente está aqui com esse foco esse ano de 2026, toda segunda-feira. Vamos lá, até o fim, até o fim, até o fim. Tá? Tem plataforma que eu consigo fazer no ao vivo, que é o Instagram. E o Instagram, em qualquer lugar que eu estiver, eu pego o meu celular e faço no ao vivo. Então você precisa aplicar algumas coisas para o seu negócio. Hoje, se você não estiver na sua empresa durante uma semana, a sua empresa funciona? Se a resposta for sim, tudo bem. Mas se a resposta for não, você já vai ter que correr atrás de uma estratégia para que isso venha a acontecer. Porque ela não pode ficar refém de você. E se você passar mal? E se você precisar visitar alguém, precisar sair com a sua família, precisar resolver algo de negócio fora? Como que vai ser? Ah, mas só que eu gosto muito. Ah, que é isso, é aquilo. Eu quero fazer. Tá, super entendo. Mas só que o negócio em si, tá? O empreendimento, o trabalhar, o fazer, o impactar, não é sobre a questão, tipo assim, ah, porque eu gosto muito. Não. Tem coisa também que, tipo assim, você tem que, opa, sair de cena. Tem coisa que dá para outras pessoas fazer. A live aqui não tem como outras pessoas fazerem. Mas só que editar o vídeo, eu posso mandar para uma outra pessoa editar. Fazer aquele resumo que eu posto para vocês lá, e até mesmo as publicações que entram ali no canal do Instagram, aquilo dali outras pessoas conseguem fazer. Não precisa de mim. A única coisa que vai precisar do meu rosto neste exato momento é aqui, a transmissão ao vivo. Eu preciso entrar na transmissão ao vivo e fazer. Mas fora isso, as demais coisas, isso daí outras pessoas conseguem fazer. Postagem, as pessoas conseguem fazer o corte, a edição, outras pessoas conseguem fazer. Ah, preparar um livro já com os capítulos que foi falado, outras pessoas conseguem fazer.
Então a gente precisa ter estratégia. Precisa aplicar algumas estratégias no seu empreendimento, tá? Estratégia principal é você ver a equipe que está com você. O que realmente você está querendo fazer, você pode colocar outras pessoas para caminhar junto com você nisso, tá? Então, se você trabalha com conteúdo na internet, e se você está ali postando vídeo e tudo mais, você precisa pegar uma equipe aí de edição, sabe? Uma equipe que está acompanhando a tendência, que vai passar para você, ó, faça isso. Se você fizer isso daqui, é bacana. Se você fizer isso daqui, as pessoas vão começar a te acompanhar. Você vai ser uma pessoa de autoridade nessa área. Entendeu? Então, mas só que a gente precisa ter pessoas do nosso lado. Lembra? Gideão, ele começou com 32 mil soldados. Na primeira etapa, 22 mil foi embora. Na segunda etapa, 9.700 foram embora. E na terceira etapa, restaram ali só os 300. E hoje com você? As coisas que você está fazendo, tudo mais. As coisas que você está fazendo. Tem pessoas certas do seu lado para te dar estratégia, para mostrar para você o que precisa ser feito, que vai caminhar com você, que vai seguir a visão, vai seguir ali todo o script, tudo direitinho. Pessoas que vão ser leais, fiéis, que vão caminhar junto com você no seu empreendimento, mas o foco principal que é estar claro na sua mente aquilo que você vai fazer, é deixar anotado toda a estratégia, apresentar, né, para o seu time ali, sócio, a pessoa que está junto com você, ou não só isso, guarda essa informação e começa a instruir as pessoas que vão trabalhar para você a fazer isso, faça dessa forma, é desse jeito aqui, é isso que eu quero. E tudo isso acompanhado do quê? De Provérbios 16. Lembra que a gente falou a respeito do versículo 1, versículo 3 e versículo 9? O homem faz plano, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. É Deus quem direciona. Deus quem direciona. Até mesmo a estratégia do que precisava fazer, foi Deus que liberou a estratégia sobre a vida de Gideão. Não tem algo que a gente tem que precisar apresentar diante de Deus. Deus, eu quero fazer isso daqui. Então apresento diante do Senhor. Me deu uma estratégia. Me deu uma estratégia. Então tudo que a gente for fazer, a gente precisa de estratégia. Imagina uma emissora de TV, vamos pegar hoje assim, né, a Rede Globo em si, tá? Que tem as suas megas produções, né, tanto em São Paulo, tanto no Rio de Janeiro, né, tem esse Projac principal, né, no Rio de Janeiro. Aí agora imagina, ela tem que fazer uma cobertura de algo que está acontecendo lá no Pernambuco. Daí como que ela vai fazer isso? Vai ter que deslocar uma equipe daqui do Rio de Janeiro para ir lá em Pernambuco para fazer a matéria e as coisas já até passou, não está no time mais. De início, acredito eu que foi dessa forma. Mas só que hoje tem várias o quê? Filiais da Rede Globo nos outros estados e tudo mais. Porque a gente precisa ter estratégia. Como que a Globo ela vai fazer uma cobertura nacional das coisas que estão acontecendo no Brasil, se ela tem uma sede somente no Rio de Janeiro, somente em São Paulo? Não tem como. Ela tem que ter parceria, tudo mais. Precisa ter uma rede nesses lugares que vai trazer informações para ela, para o quê? Aumentar a base dela e ela começar a comunicar de uma maneira assertiva. E a Globo também ela fornece informações de acordo com as regiões, de acordo com as regiões. A região tal tá falando disso. Então, para vocês eu vou passar isso. Ah, a região lá do sul, estou comentando a respeito disso daqui. Então, essas informações que vai para você. É a mesma coisa na comunicação do digital. Qual o público que você está querendo alcançar? Ah, o público que eu estou querendo alcançar é mulheres. Então, só as mulheres que vão receber isso. Mas de uma forma genérica, não.
Tem mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres divorciadas, mulheres que trabalham no digital, mulheres que trabalham em companhia, que é CEO, tem cargo de executivo. Então, cada uma numa área específica. Então, eu preciso ter estratégica para qual público eu vou oferecer o meu produto, vou mostrar o meu empreendimento. A gente tem falado a respeito disso, tá? A gente estava conversando, né, para fazer a diferença, e a gente falou do açougue, lembra? Tá? A gente falou lá do açougue do digital, do físico, o que, que ele poderia fazer. A gente falou do açougue, né, de centro, da cidade. A gente falou de um açougue que está no bairro. Então, o açougue ele vai fazer a diferença o quê? No bairro, vai fazer a diferença na cidade. A emissora de TV, ela vai fazer a diferença em que lugar? Vai fazer a diferença no âmbito regional, estadual, então, sabe, bem específico. O nacional em si, aí é um conteúdo que vai aparecer para todos os lugares, todas as emissoras, entendeu? Então, a gente precisa ter isso claro em nossa mente. Assim como o Gideão, ele seguiu a voz de Deus com a estratégia, a gente precisa também seguir a voz de Deus e ter uma estratégia. Ou até mesmo arrumar um mentor, alguém, um líder, para caminhar junto com você, você passar a ideia e ele te dar uma estratégia do que precisa ser feito, do que você vai fazer. Então, Clube 6 e 28 finalizado, tá? Finalizado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá? Não deixe de comentar, tanto lá no canal, aqui no vídeo do YouTube, você que está no Instagram, porque a gente está crescendo, tem coisas novas chegando, tá? Vou começar a compartilhar algumas coisas aos poucos para vocês. Então, toda segunda-feira a gente está aqui às 6h28 e muito obrigado pela sua audiência. Mais do que tudo isso, que a sua vida venha a ser transformada. Porque tudo que eu estou falando aqui, se você não aplicar, não tem um porquê você assistir, não tem um porquê de eu fazer o que eu estou fazendo. Porque o foco principal é transformar vidas. É por isso que eu estou aqui toda segunda-feira às 6h28 da manhã. Eu quero ver a sua vida transformada. Quero ver a sua vida transformada. Quero que você venha a obter resultado mesmo e compartilhar. Aquele conteúdo lá do Clube 6 e 28 virou uma chave. Eu peguei esse código aqui, eu peguei essa estratégia, que é o que a gente está comentando aqui, falando hoje. Eu fiz a diferença. Eu apliquei aquele modelo da negociação do cliente. O cliente fala um pouco, eu também falo, a gente vai construindo essa venda, eu falo, ele fala. Eu gostei daquela analogia que você fez, apliquei no meu negócio, obtive resultado. É isso. É isso que eu quero que você fale para mim, ó. Peguei aquela ideia sua, comecei a executar e minha vida foi transformada. É isso. É isso. E que venha uma geração de empreendedores, tá? Que venha falar sua fé abertamente e que venha empreender da maneira certa, com foco, objetivo, que venha gerar emprego, mas a primeira coisa é que a sua vida ela venha a ser transformada, que a sua vida ela venha a impactar outras pessoas, que você venha a ser protagonista da sua própria história, que você venha a viver uma transformação de dentro para fora, que você venha estar feliz, venha se sentir realizado com tudo aquilo que você está fazendo. Porque o primeiro resultado não é para as pessoas. O primeiro resultado é para você. É para você. Você precisa estar feliz com esse primeiro resultado, com as suas conquistas. Não deixe de celebrar as pequenas conquistas. Então, o Clube 6 e 28 finalizado, tá? Estratégia. Tenha estratégia. Tenha estratégia no seu empreendimento.